Quem sabe muito bem, é quem sabe por gostar, quem sabe por ver os outros sambar. Mas eu não sambo para copiar ninguém, eu sambo mesmo com vontade de sambar. Fala pessoal, aqui é Silvio Ribeiro e bem-vindo ao Harmonia Essencial, a nossa primeira videoaula. Se você quer aprender harmonia de maneira completa e super didática, não tenho dúvidas que esta é sua escola e eu, o seu professor particular. Seja realmente bem-vindo. É um enorme prazer que você esteja conosco. Porém, eu não lhe prometo um estudo rápido e mágico, aprendendo um conteúdo que, de certa forma, é bem complexo, em poucos dias, como é prometido em outros cursos. Mas eu lhe convido a viajar comigo neste mundo da harmonia. E sim, vamos construir o nosso prédio musical colocando um tijolo de cada vez e apreciando e colocando em prática cada momento do estudo. E o que eu aprendo na harmonia, Silvio? O que seria isso aí? O estudo da harmonia está para a música, assim como a gramática está para um idioma ou até mesmo um manual de um produto que você comprou, explicando como utilizar esse produto. Na verdade, esse estudo da harmonia lhe apresenta ferramentas que facilita primeiramente a interpretação de qualquer música, principalmente, é lógico, as que você gosta, né? A ideia, é claro, a princípio é que você estude particularmente as músicas que você gosta, né? Entender o conceito que está por trás e entender isso de maneira analítica, que consequentemente vai também lhe ajudar a estar mais seguro na hora de tocar o seu instrumento, improvisar e etc. Realmente, a harmonia é um estudo que faz você entender os porquês da música. Por que um acorde possui essa estrutura que você faz aí no teclado ou no violão, ou uma escala aí que você faz no sax, por exemplo? O porquê desses acordes que você já viu nessas músicas aí que você gosta, o porquê da utilização destes acordes? Por que eu posso utilizar acordes que estão fora do campo harmônico, por exemplo, esses dominantes que aparecem? E também, o que seriam esses acordes dominantes? Para mim, você está falando grego, Silvio. Não, vem comigo que vai ficar bem fácil esse estudo. Então, na verdade, esse estudo da harmonia realmente explica os porquês da música. Ele apresenta ferramentas necessárias, primeiramente, para você analisá-las e também lhe ajudará muito na parte de composição. Você terá ferramentas suficientes para compor a sua própria canção, criar um solo sobre elas. Porque convenhamos que faço uma analogia, uma metáfora aí em relação à construção de uma casa ou de um prédio, onde se esse pedreiro ou um mestre de obra possui as ferramentas necessárias para construir esse prédio ou esta casa, essas ferramentas com certeza irão lhe ajudar muito. Vai economizar tempo, vai economizar dinheiro e também muito esforço. Então é isso que lhe proponho nesse estudo da harmonia, as ferramentas da música. E fica até muito difícil fazer essa introdução, pois há diversas ferramentas e que poderia ficar falando aqui por horas. Mas vou falar por horas dividindo nas demais aulas, onde cada aula nós iremos falar sobre uma ferramenta essencial para a sua música. E Silvio, por que a gramática da música? Porque o nome do livro, o nome do material se chama Harmonia Essencial, a Gramática da Música. Particularmente eu adoro o estudo de idiomas, então consigo enrolar algumas línguas aí e já estudei bastante também e continuo estudando sempre. E o que eu acho interessante nesse estudo dos idiomas é a sequência a ser seguida. E primeiramente eu estudo o alfabeto, depois eu junto as letrinhas aí, formo uma palavra, depois dessas palavras eu formo uma frase, vou praticando essa linguagem diferente.
Depois de formar uma frase, eu já consigo formar 2 frases juntas, começo a entender o sotaque desse idioma, e depois de formar essas frases, já consigo escrever um texto, consigo falar esse idioma. Então, é mais pela questão dessa sequência a ser seguida. E na gramática da música, neste material que proponho, é realmente isso. Você vai perceber que na aula 2, nós vamos falar sobre intervalos. Então, eu relaciono com uma gramática linguística, onde considero os intervalos como sendo o alfabeto da música, essencial para nós construirmos as nossas palavras, as nossas frases, que seriam o quê? Os nossos acordes, as nossas escalas, que assim formaremos uma música. Claro, sintetizando o assunto, né? E a gramática do idioma realmente explica os porquês daquele idioma. Explica de certa forma, ele dá ferramentas de certa maneira que você possa escrever e falar esse idioma. Mas Silvio, eu odeio gramática, não suporto gramática na escola. E agora, como é que eu vou estudar esse seu material? Vem comigo que irei facilitar muito esse estudo para você da gramática, não deixando que se torne um monstro aí na sua vida. Mas é claro, teremos algumas matérias que são um pouco mais complicadas, com certeza. Mas conte comigo que estarei aqui para lhe ajudar. Vem comigo! Então, antes de entrarmos na breve história da harmonia, irei fazer uma introdução rápida sobre o que seria a gramática, as suas divisões, é lógico, levando para o lado da música. Irei comentar sobre a fonologia musical, que nada mais é que a análise física do som, de uma maneira bem sucinta, rapidinho, tá? Irei falar sobre os elementos formais da música, e aí sim, no capítulo 2, o estudo da harmonia, a gramática da música e a breve história também. Lembrando que estamos no volume 1, parte 1 do Harmonia Essencial, a gramática da música. Então, Silvio, o que é a gramática? A gramática simplesmente é a ciência que estuda os elementos de uma língua e suas combinações. Então já dá para ter uma ideia em relação à música, isso, né? Onde a nossa língua é a música. Então estamos estudando os elementos da música e as suas combinações na gramática da música. E a gramática linguística se divide em 3 partes. A fonologia, que estuda os fonemas ou sons da língua e a forma como esses fonemas dão origem às sílabas. A morfologia, que estuda as palavras e os elementos que as constituem. E a morfologia analisa a estrutura, a formação e os mecanismos de flexão das palavras, além de dividi-las em classes gramaticais. E também temos a sintaxe, que estuda as formas de relacionamento entre palavras ou entre orações. E assim, o Harmonia Essencial estuda a gramática da música, ou seja, os elementos da música e suas combinações. Elementos da música e suas combinações. E se divide também em fonologia, no caso fonologia musical, em morfologia musical e em sintaxe musical. Na fonologia musical, nós vamos estudar os conceitos básicos, como cifras, formações de acordes, escalas. Essa estrutura realmente é necessária para estudos mais complexos. É a mesma coisa que aprendendo as letras de um idioma, as suas sílabas, como se fala essas sílabas. Então, essa parte inicial. Na morfologia musical, nós vamos estudar os acordes e suas funções, as tonalidades maiores e menores, etc. Bem legal aí já, hein? E na sintaxe musical, nós vamos estudar a relação da harmonia e melodia e suas análises, reharmonizações e sofisticações harmônicas, e será analisado junto à morfologia musical. Ambas vão andar juntas durante o curso. Nessa parte da sintaxe musical
é onde realmente iremos estudar a harmonia em si, essa relação de harmonia, ou seja, de acordes e melodia. Onde eu posso usar esse acorde? Será que aqui combina com isso? Ah, essa escala aqui não fica legal nesse trecho. Ah, esse acorde aqui não combinou com o contexto harmônico que eu estou criando, ou reharmonizando, fazendo alguma sofisticação harmônica. Porém, no entanto, nas próximas aulas, nós vamos ficar na fonologia musical, estudando esses conceitos básicos para que podemos chegar nessa sintaxe musical. Vem comigo que vamos facilitar muito esse estudo. Então vamos lá dar uma pincelada sobre fonologia musical. Fonologia é uma palavra formada por elementos gregos, fono, que significa som e voz, e logia é o estudo, o conhecimento. Então, literalmente, fonologia é o estudo dos sons. Os sons que essa parte da gramática estuda são os fonemas. Fono mais ema, unidade distintiva. Observe as palavras abaixo: solitário e solidário. A única diferença entre as palavras, somente a letra T em relação à palavra solidário, que possui a letra D. Como as palavras têm significados diferentes e a única diferença sonora que elas têm é provocada por esses dois sons, né? O som do solitário em relação ao solidário, somos levados a concluir o contraste entre esses dois sons é que produz a diferença de significado entre as duas palavras, pois ambas as palavras não possuem relação alguma, né? Cada letra representa, no caso, um fonema, ou seja, uma unidade sonora capaz de estabelecer diferenças de significado. E, em outras palavras, os fonemas são os sons característicos de uma determinada língua, que nesse caso que nós vamos estudar da gramática musical, são os sons característicos da linguagem da música. Os sons são representados pelas letras, ou seja, os fonemas são os sons. As letras são os sinais gráficos que procuram representar determinados sons. Então, em relação à gramática da música, eu comparo os fonemas como sendo o som de uma maneira geral. E, na verdade, nem todo som ou frequência sonora pode ser considerado uma nota musical, não é verdade? Não quer dizer que qualquer ruído ou barulho esteja numa nota, numa frequência relacionado a uma nota musical. É isso que nós vamos ver logo a seguir. As letras ou sinais gráficos denominam como sendo as cifras. Então essa é a comparação em relação às letras da gramática linguística, da gramática tradicional. Em relação à gramática da música, esses sinais gráficos eu denomino como sendo as cifras, essa comparação, que são as representações gráficas dessas determinadas frequências sonoras, ou seja, dos sons produzidos, que é lógico, como comentei, que se equivalem a notas. Então, resumindo, a fonologia é a parte da gramática que estuda os fonemas, ou seja, os sons, o estudo dos sons. Os fonemas são as unidades sonoras, o som, e as letras são as representações gráficas, que considero como sendo as cifras. Então é essa relação que eu trago da gramática tradicional para a gramática da música. Legal, continuando então no capítulo 1, análise física do som, a fonologia da música. Agora vamos para a nossa lousa que vou explicar por lá. Então, em relação à análise física do som, temos que o som é simplesmente uma onda mecânica que possui a intensidade e frequência necessárias para ser percebidas pelo ser humano. E as frequências audíveis pelo ouvido humano ficam entre 16 Hz e 20.000 Hz, ou 20 kHz. Abaixo de 16, temos os infrassons, que são produzidos por vibrações da água, em grandes reservatórios, batida do coração, etc., que o nosso ouvido não é capaz de perceber esses sons. E acima dos 20.000 Hz estão os ultrassons, que é emitidos por alguns animais e insetos como os morcegos, os grilos, gafanhotos. Sonares
aparelhos médicos e industriais. Então esse é o som de uma maneira geral. E em relação ao som, não podemos deixar de falar a respeito da frequência, que significa o quanto algo se repete, se essa repetição é maior ou menor. Assim, o som é produzido por vibrações, e essas vibrações e suas consequentes oscilações podem ser mais rápidas ou mais lentas. Se essas oscilações ou vibrações forem mais rápidas, maior será a frequência e mais agudo o som será. E quanto mais lentas, menor será a frequência e mais grave esse som será. Legal isso aí, né? Quanto mais rápida essas oscilações ou vibrações, maior será a frequência e o som será agudo. E quanto mais lenta será a frequência, esse som ficará mais grave. Portanto, a unidade da frequência é o Hertz, cujo símbolo é esse aqui. E o ouvido humano, como nós já falamos anteriormente, escuta entre 16 Hz, que são os sons mais graves, né? Possuem essas oscilações menores ou mais lentas, até 20.000 kHz, que são os sons mais agudos. Então, como nós comentamos, nem todo ruído ou barulho, ou seja, nem todo som pode ser considerado uma nota, mas determinadas frequências. É isso que nós temos na tabela agora. Exemplo, a nota Dó, ela possui uma frequência de 263,63 Hz. O que isso quer dizer? Que esse som, ele oscila ou vibra 263 vezes por segundo, e que ocasiona na nota Dó. A nota Dó sustenido ou Ré bemol, ela oscila ou vibra 277 vezes por segundo, ou 277 Hz. A nota Sol, 391 Hz. A nota Lá, 440 Hz. E a nota Si, por exemplo, 493. Só uma observação legal, os instrumentos musicais são afinados com referência na nota Lá, da oitava central, cuja frequência é de 440 Hz. E essa tabelinha mostra, de maneira simplificada, as respectivas frequências de cada nota musical de nosso sistema temperado. A seguir, acompanhe aí em seu livro as diferentes faixas de frequências que cada instrumento possui, inclusive a voz feminina, a voz masculina, que esta alcança uma frequência mais baixa e a voz feminina consegue alcançar uma faixa de frequência maior. Perceba o teclado, a faixa de frequência que ele consegue alcançar, né? Do mais grave ao mais agudo, né? Então é isso, dê uma olhadinha em seu material. E dando sequência, partimos para os elementos formais da música. Voltemos ao nosso quadro. Então, os elementos formais são características próprias que dão forma à música, percebidas pelos nossos ouvidos, e são 5 os elementos formais. O primeiro é a densidade. A densidade sonora é a qualidade que estabelece um maior ou menor número de sons simultâneos. Assim, quando ouvimos um grande conjunto de timbres, né, simultaneamente, dizemos que a música em questão tem uma grande densidade sonora. Agora, já o timbre, ele corresponde ao conjunto de ondas sonoras que formam um som. Este é que permite diferenciar as distintas fontes sonoras, o som característico de cada instrumento. Como exemplo, o som do diapasão, que é um som puro. O som da guitarra, observe como fica a onda, né? O som do piano. E no livro você vê outros tipos de frequência de instrumentos diferentes. Por exemplo, do violino, da flauta, do clarinete, da vogal A. Dê uma olhada, que é bem interessante também. E a intensidade está ligada à quantidade de energia transportada pelo som. Então, quanto maior a intensidade sonora,
maior a amplitude da onda e maior a energia transmitida ao meio de propagação do som. E quanto menor a intensidade sonora, menor será essa amplitude, né, da onda e menor a energia transmitida ao meio de propagação do som. Como exemplo, um som forte, observe sua respectiva onda, e um som fraco, uma amplitude menor em sua onda. Já a altura está relacionada com a frequência do som, e é através dela que distinguimos os sons mais altos como os de maior frequência, que são os mais agudos, e os mais baixos como os de menor frequência, que são os mais graves. Exemplo aí de uma alta frequência, como é a sua onda, e de um som de baixa frequência, como é essa onda. Bem legal essa questão da altura do som. E um outro exemplo é em relação à voz feminina e à voz masculina. Observe que a voz feminina irá gerar um som mais agudo, enquanto a voz masculina um som mais grave. Observe suas respectivas ondas. E para terminar, a duração, que é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos, isto é, se o som é curto ou longo. É isso aí, esses são os elementos formais. Então vamos lá para o estudo da harmonia e sua breve história. Vem comigo! Em música, a harmonia é o campo que estuda as relações de encadeamento dos sons simultâneos. Tradicionalmente, obedece a uma série de normas que se originam nos processos composicionais efetivamente praticados pelos compositores da tradição europeia, entre o período do fim da Renascença ao fim do século XIX. No período histórico compreendido entre fins da Renascença e fins do século XIX, organizou-se e desenvolveu-se o sistema tonal. A harmonia é, nesse contexto, a área da teoria musical que descreve e normatiza as relações de construção e encadeamento dos acordes dentro do sistema tonal. Assim, a harmonia se articula com a organização interna do sistema tonal, que estrutura uma série específica de acordes que formam o denominado campo harmônico e os hierarquiza num conjunto de relações e funções. Temos, por um lado, então, a noção estrutural dos acordes que se baseiam na sobreposição das notas da tonalidade, utilizando o intervalo de terça como gerador e, por outro lado, a noção funcional de que cada acorde desempenha uma função específica dentro do sistema tonal. Podemos dizer, então, que a harmonia é a concepção vertical da linguagem musical e a melodia a concepção horizontal. Ainda há o contraponto, que estuda a combinação de duas ou mais linhas melódicas independentes. A harmonia está para a música, assim como a gramática está para o estudo de um idioma. Desde os primórdios da música polifônica ocidental, no século IX até cerca de 1300, o contraponto era a principal técnica de composição. A partir do século XIV, os compositores começam a ter uma consciência harmônica cada vez maior, chegando no Renascimento do século XV a substituir a combinação de duas notas por três, formadas por intervalos de terças. A tríade, então, passou a ser a principal unidade de harmonia, porém, tratada de forma muito rígida. O período barroco, cerca de 1600 a 1750, especialmente por Bach,
trouxe grandes avanços para a harmonia. Desenvolveu-se a ideia de melodia acompanhada por acordes baseados em uma linha de baixo. O sistema de modos usado até então é substituído definitivamente pelo sistema tonal de escalas maiores e menores e grande uso de modulações. Muito da nossa música vem do período romântico, do século XIX. A música deste período, carregada de muita emoção extrema, expressividade e fantasia, traz uma harmonia mais rica, cheia de dissonâncias de sétima e nona até então impensáveis, com modulações ousadas e cromatismos. A música deste período já é essencialmente homofônica, com raros contrapontos. No século XX, é experimentado um desenvolvimento muito acelerado buscando cada vez mais a ruptura com as regras do tonalismo, com o uso de escalas como a de tons inteiros, uso de acordes alterados, quartais, clusters, paralelismos, cromatismos, politonalidade, etc., até o atonalismo extremo. Se pudéssemos eleger alguém para ser o precursor daquilo que chamamos harmonia funcional, este seria Jean-Philippe Rameau. Sua obra teve como adeptos e seguidores diversos músicos contemporâneos e de gerações futuras, cujo um dos principais expoentes foi Hugo Riemann, que adaptou e inovou a teoria harmônica de Rameau, alterando e introduzindo novos princípios e conceitos, originando assim, em 1887, sua teoria funcional, criada para analisar a música tonal de uma maneira diferente daquela criada por Rameau. Essa teoria veio a ser publicada no Brasil pelo compositor, professor e musicólogo alemão, naturalizado brasileiro, Hans Joachim, professor de artistas como Tom Jobim, Caetano Veloso, entre outros. No entanto, alguns livros e cursos lançados no Brasil carregam essa nova concepção de harmonia como harmonia funcional, que, apesar da semelhança com Riemann, que analisa músicas eruditas europeias como Bach e Mozart, mantém o mesmo nome. Temos duas vertentes do conceito de harmonia. Uma é a harmonia tradicional, que essa se preocupa-se com os fatores relativos a cada acorde em sua estrutura e em regras de conduções de vozes. Essa se diz respeito aos acordes escritos na partitura e à base da escrita coral do período barroco. E a outra, que é o que nós vamos analisar neste livro, nestes materiais, nestas aulas, é a harmonia funcional, que preocupa-se com a função que cada acorde tem no discurso ou contexto harmônico, seja essa função tônica, subdominante ou dominante. Aqui a estruturação do acorde é extremamente flexível. E a harmonia funcional é assim conhecida como uma evolução recente da tradicional. É essa harmonia que nós vamos estudar e que encontramos no conceito compositivo das músicas de hoje em dia. E o legal é que esse estudo da harmonia não deve ser interpretado como uma única regra, o único princípio de tudo. Exatamente assim, então está escrito assim, não posso mudar mais nada, não posso sair desse círculo. Na verdade, esse estudo deve ser compreendido como uma ferramenta de auxílio à sua criatividade. Conforme nós comentamos no começo, é que essas ferramentas que a harmonia lhe dá vai facilitar a construção de seu prédio musical. E você vai perceber também nas suas pesquisas
diversas contradições sobre um mesmo tema, porque ainda é um assunto bem recente, mas eu, particularmente, o Harmonia Essencial, estamos aqui para lhe ajudar e dar esse caminho, essa direção a ser seguida. Na verdade, a internet existe muitas informações hoje sobre a harmonia funcional. Porém, é muito difícil de estudar esse tema. As informações são muito jogadas, são muito picadas e sem sequência. Então, o que trago neste material é que realmente você siga cada aula e que em cada aula nós possamos colocar mais um bloco em nosso prédio musical. É isso aí, pessoal. Estamos chegando no final de nossa aula. Tem alguns exercícios que fica para download para vocês resolverem. Sobre o que é som, quais os limites de frequência audíveis pelo ser humano. Todo exercício do material tem uma dica de estudo bem legal de se colocar em prática. Exercícios de alternativa. E é isso. Na aula 2, nós vamos falar sobre os intervalos, que, em relação à gramática linguística, considero como sendo o alfabeto da música, o nosso alicerce da construção de nosso prédio musical. E, portanto, esse alicerce deve ser bem profundo. Por isso, considero uma aula de extrema importância para nós fazermos essa fundação de nosso edifício bem profunda. Não é difícil, mas requer um pouco de estudo e deixei tudo bem mastigadinho para você, com diversos exercícios para resolvermos juntos, e estamos à disposição caso tenha alguma dúvida para fazermos a nossa aula presencial ou online. Será um prazer discutir esses assuntos com você. É isso aí, pessoal. Seja bem-vindo ao Harmonia Essencial e até a nossa aula 2, intervalos, o alfabeto da música. Vem comigo! Barracão de zinco sem telhado, sem pintura lá no morro.